Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e este é o programa Energia Agro. Hoje trago aqui, novamente, para ser entrevistado, uma das pessoas que tem o maior conhecimento no campo da energia e do agro, principalmente quando se fala de biocombustíveis. E não só biocombustível do ponto de vista da energia, mas biocombustíveis em todo o seu complexo de produção. Estou falando aqui de João Henrique Rummel, que é o diretor do Instituto ligado aos biocombustíveis, em especial biodiesel, e também é o coordenador da Frente Parlamentar do Biodiesel. Seja muito bem-vindo, João Henrique. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder estar conversando contigo, Donizete, sobre esse importante tema para a economia e a geração de riqueza e sustentabilidade da economia brasileira. João Henrique, nos próximos dias será realizado um seminário aqui em Brasília e você vai convidar, com certeza, todos que estão nos assistindo para esse seminário. E qual a importância desse seminário para a produção de biocombustíveis no Brasil? No dia 21, na próxima quinta-feira, tá certo? 21 de agosto, nós vamos realizar o primeiro evento para discutir a cadeia produtiva da proteína, tá certo? E que ele é um marco nessa discussão para a gente olhar a industrialização da agricultura brasileira. Por que ele é um marco? Porque a gente está tentando hoje fazer uma discussão e mostrar para a sociedade a importância do que é a agropecuária brasileira como cadeia, como um grupo de geração de riqueza que gera emprego para isso. Então, o que nós vamos discutir lá? É tentar entender como que a cadeia de proteína é importante para o Brasil. Tá certo? Então, por que ela é importante? Hoje, 26% do valor das nossas exportações é da cadeia de proteína. E você pode exportar a proteína de três formas. Ou através do grão, da soja, que representa 16% das nossas exportações, ou através do farelo, que é a própria proteína vegetal, tá certo? Que representa quase 2%, e 8% das exportações é em forma de proteína animal, em forma de carne, carne vermelha, carne de frango, carne de porco, pescado, tá certo? Então, o que apresenta? Essa é a maior cadeia de produção. A outra, que vem mais próximo, é a de petróleo, que mal chega a 20%. Então, quer dizer, a importância disso é muito grande. E esse debate vem que a gente pode transformar isso de 26%, a gente pode transformar isso para 35%, 40% da nossa exportação, porque é uma forma de agregar valor. Tá certo? Então, o que nós vamos discutir lá é o que isso representa para a economia brasileira e como é que nós agregamos valor dentro desse processo. Olha só, vou contar uma história para você que é importante. Quando eu exporto soja, tá certo? Eu gero um emprego e agrego R$1. Quando eu exporto farelo, eu gero 2 empregos e agrego 4 de valor. Quando eu exporto proteína animal, tá certo? O que acontece? Eu agrego 6 a 7 empregos e agrego 12 de valor. Então, com isso, se eu deixar de exportar 1 tonelada de soja e exportar 200 quilos de carne, eu agrego 2 bilhões de reais em relação a isso. Quer dizer, então, para você ver como a gente pode fazer isso. Além disso, eu estou gerando emprego, eu estou gerando investimento, eu estou agregando valor ao nosso produto, estou gerando renda e distribuindo isso ao longo do Brasil, porque eu vou fazer a produção disso para ficar mais barato na logística, ficar mais barato no transporte, tá certo? Eu vou colocar esse processo. Então, esse é um debate que a gente precisa entender com a sociedade. E a gente está hoje fazendo esse seminário, chamando vários segmentos, chamando o governo federal, porque é um marco, porque neste momento nós estamos provocando todos esses elementos da cadeia para que a gente possa discutir uma política pública, para que a gente possa fazer isso. Como a política pública? Olha só. A primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos é que hoje as pessoas falam que a energia concorre com a produção de alimentos. De onde vem isso, João?
Isto é da Europa, é uma perseguição à agricultura brasileira. A Europa hoje faz esse questionamento que não tem absolutamente senso, não tem lógica esse questionamento. Por que não tem lógica esse questionamento? Porque é o seguinte, quando eu pego a soja e o milho, tá certo? E vou produzir energia, vou produzir combustível, biocombustível, eu esmago a soja e o milho. No caso da soja, tá certo? Eu vou esmagar a soja, eu vou gerar 80% de farelo, de proteína e 20% de carboidrato, que vai gerar biodiesel, que vai gerar energia. A área que eu plantei é a mesma, eu simplesmente agreguei valor à cadeia produtiva, onde eu tinha um subproduto chamado óleo, tá certo? E que eu não tenho o que fazer com ele no Brasil, tá certo? Então é o seguinte, para vocês terem uma ideia, o Brasil, vamos colocar que o Brasil produza 150 milhões de toneladas, só para arredondar os números. Tonelada tá de soja. De soja, 100 milhões, 150 milhões, produz 170, mas vamos colocar 150 para arredondar os números. 150 milhões de toneladas. Se eu esmagar 150 milhões de toneladas, nós vamos ter aproximadamente 30 bilhões de litros de óleo de soja. O consumo humano, mais o consumo industrial, tirando o biodiesel, vai consumir 3,8 bilhões de litros. Vai sobrar 26 bilhões de litros. O que nós vamos fazer com isso? Jogar no rio? Queimar? Não, vamos agregar valor. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer essa política de agregar valor. Tá certo? Porque assim eu agrego valor nessa cadeia, a carne, a proteína animal vai poder ficar mais barata. Tá certo? Ela vai poder ficar mais barata. E o tanto combustível para o consumo interno quanto para exportação. Para a exportação experta. Nessa política, quando aí você falando, você colocou muito bem. Olha só. Primeiro, só terminando aqui, primeiro a gente tem que acabar e a sociedade brasileira tem que entender claramente que hoje a produção de biocombustível ela complementa a produção de alimentos. Ela complementa a produção, tá certo, de proteína animal, tá certo? E agrega valor. Com isso, a gente tem possibilidade dela ficar mais barata na nossa mesa. Isso é a primeira coisa. Então, a gente tem que ter uma postura firme do nosso governo, uma postura da sociedade em defender este conceito. O segundo conceito, tá certo? Que é o que vai ser grande parte do que nós vamos falar nesse debate, nesse seminário, na próxima quinta-feira, lá na CNA, às 9 horas da manhã. E todos estão convidados. Todos convidados, esperamos todos lá, porque é muito importante. É o início de uma discussão, porque é o seguinte, hoje o brasileiro consome mais de 100 quilos de proteína animal por ano. Isso dá aproximadamente quase 250 gramas de carne por dia. Para o padrão de vida, a renda do brasileiro, a nível mundial, é muito alto. Dificilmente a gente vai conseguir aumentar isso no Brasil. Em compensação, a média mundial de consumo de proteína é abaixo de 60 quilos por ano. Então, nós temos uma potencialidade gigantesca de exportar. Então, para a gente produzir carne, valor agregado, ao invés de exportar a soja, a gente vai ter que montar uma política pública de incentivo à industrialização. A industrialização do esmagamento, a industrialização da produção de galpões, confinamentos, tá certo? Para produzir o frango, para produzir o peixe, o camarão, a carne vermelha, tá certo? E o frigorífico, não tem que construir os frigoríficos. Outra coisa, nós vamos ganhar espaço, logística para poder fazer isso. Então vai ter que ter uma política pública. Qual vai ser essa política pública? Qual vai ser o tipo de incentivo? Qual o tempo que a gente vai incentivar isso? Como que a gente vai fazer isso? Porque a agregação de valor é muito grande. O segundo ponto, a gente vai ter que também começar a discutir que dificilmente a gente vai aumentar o consumo interno. Se a gente vai produzir mais, nós vamos ter que comprar esse produto. Nós vamos ter que quem pague, quem tem essa necessidade. E isto a gente vai ter que fazer uma análise. Um dos pontos que nós vamos discutir lá é qual o mercado que a gente tem. Como que a gente vai colocar isso? Olha só, nós temos uma grande oportunidade. No início desse século, a China tinha 400 milhões de pessoas que precisavam comer. E aí foi a grande oportunidade do crescimento do Brasil. Nós aproveitamos e soubemos produzir, mas a gente vendeu só a commodity, a gente vendeu só o grão, só a proteína vegetal.
Hoje, nós estamos observando, e já está ocorrendo, um crescimento do sudeste da Ásia. Tá certo? São mais 300 milhões de pessoas que vão começar a comer como a China começou a comer. E alguém vai ter que produzir. Hoje existe estimativa que vai ter um aumento de uma necessidade de 70 milhões de toneladas de soja a mais. E que a gente vai ter que produzir isso. É uma oportunidade agora de ter uma política pública clara, debatida com todos os elos da cadeia, para que a gente possa, ao invés de vender soja, a gente venda proteína animal, agregando, saindo de 1 para 12, olha a quantidade de geração de riqueza que nós vamos ligar dentro disso, nós vamos melhorar a nossa balança comercial, tá certo? Aliviar a nossa balança de pagamento. Com isso, com certeza, vai diminuir a inflação. Mas a gente tem que ter política, a gente tem que debater. E a debater não é a cabeça de um, é a cabeça da sociedade. Por isso o evento é de fundamental importância a participação de todos, para escutar, para pensar, para falar, para sugerir, tá certo? Para ter um envolvimento da sociedade nesta importante, para não dizer a principal cadeia comercial do Brasil, tá certo? E competitiva, nós somos produtivos, nós temos a maior produção por hectare de soja, nós temos tecnologia para esmagar, nós temos tecnologia para produzir a carne, nós temos tecnologia para produzir o biodiesel, cada dia mais eficiente, cada dia com mais qualidade, tá certo? Cada dia mais competitivo. Então é o seguinte, o debate vai ser de fundamental importância para sugestões de política pública, como o Estado deve se posicionar, como o Estado deve fomentar, como não deixar o Estado atrapalhar. Olha só, o Estado tem as suas funções que a gente não pode negar. Quem vai fazer os acordos comerciais, sanitários, tá certo? Fitossanitários, tá certo? Até os acordos de troca é importante. Esse é um debate fundamental. E outra coisa, também dentro dessa conjuntura toda, a gente precisa analisar que política pública, o Brasil tem que olhar que é o seguinte, o Brasil está dentro de um mundo, dentro da globalização, tá certo? Hoje existe um debate entre a globalização dentro desse contexto. Mas o Brasil é importante, nós somos extremamente competitivos. A nossa carne é uma das carnes, para não dizer que é a mais barata do mundo. Então é o seguinte, a gente pode até ter um slogan. Qual o slogan? Vamos combater a inflação do mundo, que hoje é um problema no mundo inteiro. Inflação alta, juros altos. O Brasil tem como contribuir para o mundo, colocando um produto barato e combatendo a inflação dentro desse processo. Agora, para fazer isso, eu sei que eu estou falando demais aqui, mas eu... Não, pode continuar. É só colocar o seguinte, para fazer isso, a gente tem que ter uma postura da importância da cadeia nas negociações internacionais. O Brasil tem que sentar na mesa e colocar o seguinte, eu quero vender proteína animal, posso até abrir mão no meu mercado de outros produtos, mas o Brasil tem que botar a proteína animal nos 200 países do mundo, tá certo? Nós temos que ter a coragem de enfrentar esta negociação. Muito bem, estamos aqui no programa Energia Agro, conversando aqui com o João Henrique. Fique conosco, no próximo bloco vamos discorrer mais sobre esse evento que vai acontecer na próxima semana aqui em Brasília. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje trazendo aqui um importante convite para todos vocês. Nós estamos falando aqui sobre produção de proteínas. Mas e o que tem a ver a produção de proteínas com os biocombustíveis? João Henrique, por que esse seminário é importante? Nós temos, por exemplo, uma informação de que quando a gente exporta soja em grão, a gente exporta praticamente para um país, ou seja, 80% da soja é exportado para a China. Quando a gente exporta farelo, a gente exporta para uma dezena de países. E quando a gente exporta carne, é para mais de uma centena de países. Somente um frigorífico em Goiás exporta para mais de 50 países.
Então veja a representatividade disso. Mas o que tem a ver isso com a produção de biodiesel, João? Olha só, o importante entender é exatamente, olha só. O biodiesel, hoje no Brasil, o biodiesel ele tem duas fontes, duas matérias-primas principais. Quais são essas duas matérias-primas principais? É o óleo de soja e o sebo, a gordura animal. Depois você tem o óleo reciclado e outras fontes, como óleo de palma, tá certo? Mas as duas principais fontes hoje que é o óleo de soja e o sebo para produzir biodiesel. Então, é o seguinte, o mais importante é o seguinte, quanto mais eu esmago, para mim poder ter o óleo de soja, eu tenho que esmagar. E para mim ter o sebo, eu preciso ter proteína animal para poder tirar o sebo e que era... Olha só, todos esses dois produtos, antes do biodiesel, era resíduo, eram problemas. Eu não tinha o que fazer com eles. E eles viraram hoje um produto de valor, de agregação de valor econômico significativo dentro desse processo. Então, isso é muito importante da gente falar sobre isso de uma forma concreta. Qual a importância disso? Então é o seguinte, eu esmago, eu gero 80% de farelo e 20% de óleo, tá certo? E depois, para cada tonelada de carne, eu também produzo uma quantidade significativa de sebo para isso. E com isso gera, olha só, quando a gente está falando que vai gerar com biocombustível, esse me gera eu saio da cadeia de proteína e vou para a cadeia de combustível. Hoje o Brasil importa quase 25% do diesel do Brasil é importado. Eu importo, eu pago divisas para importar isso. O diesel fóssil. Diesel fóssil, tá certo? Eu posso substituir esse diesel fóssil com a produção de biodiesel. Quer dizer, eu não vou precisar importar e com isso eu vou agregar valor gigantesco para a sociedade. Por quê? Primeiro, vou melhorar a balança comercial. Vou melhorar a balança de pagamento. Vou ter uma condição de baixar a inflação em função desta cadeia e do fortalecimento do nosso dinheiro e, com isso, a gente combate a inflação. E, dentro desse contexto, o que acontece também com isso? Eu estou melhorando a descarbonização, eu estou fortalecendo, porque eu não estou usando mais combustível fóssil, estou usando biodiesel dentro desse contexto. Eu estou melhorando, tá certo? A qualidade do ar. Eu estou evitando problemas, tá certo? Pelas vias respiratórias, problemas de saúde nas grandes cidades, tá certo? Então, quer dizer, eu estou a cada dia mais agregando a política pública como cadeia. Eu estou agregando valores que não estão diretamente no combustível nem na proteína, como a questão ambiental. Eu vou poder gerar crédito. Hoje, o melhor programa de crédito de carbono que tem no Brasil hoje são os CBIOS. Quer dizer, isso pode aprimorar, pode melhorar, pode agregar valor. Tá certo? Quanto mais a gente tiver isso, a gente pode fortalecer e fazer as pessoas compreenderem a importância do mercado de carbono e como isso agrega valor ao potencial que o Brasil tem dessa economia circular, que acaba fortalecendo a produção de biodiesel, a produção agrícola. Ela é uma economia circular onde ela capta e sequestra uma quantidade de carbono significativa. E é muito importante a gente colocar que a saúde humana, na qualidade do ar nas cidades, ela diminui significativamente bem. O Donizete é um especialista nisso, estuda isso há muito tempo. Ele tem até os números mais de cabeça, mas é sensível. Isso existe pesquisas do governo, das universidades, demonstrando como se melhora e como equaliza tudo isso. Exatamente, João. Usando mais biocombustíveis, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, reduz as doenças cardiovasculares, pulmonares, etc. E, além disso, prolonga a vida das pessoas. Então, os biocombustíveis têm esse reflexo de melhorar a vida das pessoas. E a proteína também melhora a qualidade de vida, com alimentação melhor, como você disse. E como que esse seminário vai participar, assim, quem vai participar desse seminário, quem que pode ir lá, quem que é o nosso convidado? Olha só, o seminário ele vai ter 3 partes. Primeiro, a gente vai discutir
a relação econômica entre se tem ou não competição ou são complementares, e como que isso impacta em cada lado nessa questão da competição da produção de energia e a produção de alimentos. Então, nós vamos ter a primeira parte, onde os segmentos, tanto dos produtores rurais dessas cadeias, como o pessoal da produção de energia, tá certo? Vão participar e vão fazer um debate sobre isso. O segundo ponto, a gente contratou um estudo e que vai ser apresentado e sobre a agregação de valor. O que agrega valor no Brasil hoje, esta cadeia produtiva do biodiesel? E não só do biodiesel, dos biocombustíveis, tanto do biodiesel quanto do etanol de milho. E como que isso impacta, tá certo? E como que as pessoas acham que podem melhorar e o que está faltando para industrializar isso. Eles vão sugerir o que a gente pode melhorar dentro desse contexto de fazer as coisas. E depois nós vamos ter um bloco com os representantes do governo para ver que cada um, então, vai estar lá representando o Ministério da Agricultura, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, para a gente discutir o que eles podem fazer em termos de sugestão de política pública, tanto no fomento da industrialização, tanto como que a gente pode melhorar os acordos sanitários e fitossanitários, como é que a gente pode promover um debate e uns estudos para ver qual o potencial que a gente tem de aumentar as nossas exportações, como que a gente pode fazer os acordos internacionais, tá legal? Que possam decidir. Vou dar um exemplo. Hoje, tá certo? Tem uma comitiva no Brasil, tá certo? No Japão. E um dos principais objetivos dessa comitiva é abrir o mercado de japonês para carne vermelha, tá certo? Que pagam caro, mas compra tudo da Austrália. E o Brasil não vende 1 quilo. Por quê? Agora, o Japão não tem interesse no nosso mercado? Como é que a gente pode fazer uma relação de troca e fortalecer isso para construir essa cadeia tão importante para o Brasil? Ela tinha que ser o primeiro item da pauta. Então, esse último seminário, esse último bloco, vai ser para discutir esses pontos. Como que a gente faz essa política? Como é que eu fomento, busco dinheiro, como é que eu incentivo, como é que eu organizo, como é que eu monto a logística, como é que eu negocio lá fora, como é que eu monto os protocolos, tá certo? E como é que a sociedade se envolve nesta negociação e se posiciona. A gente quer que isso seja política e não decisão individual daqui ou dali. Isso está diretamente ligado à Nova Indústria Brasil, né, João? Isso está diretamente ligado à Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil. Por que ela está modificada? Porque é o seguinte, a agricultura ela está vendendo não o produto final, a gente tem que vender na prateleira, a gente tem que industrializar aqui dentro, diminuir o custo de logística com isso, agregar valor, tá certo? Então vai ser de fundamental uma política de geração de empresa, de emprego no Brasil, e empregos de qualidade, não são empregos lá da mão de obra, não, são empregos que as pessoas vão ter que ser técnicas e são de uma forma altamente industrializados, tecnificados, que precisam botar isso. Então, quer dizer, isso é uma geração de indústria, de nova indústria, novo emprego para poder fazer. E pode surgir algum projeto de lei a partir também desse seminário, alguma proposta legislativa, alguma normatização via regulamentação por decreto, alguma portaria nova? Como é que você imagina isso? Olha só, existem algumas propostas, mas elas vão ser debatidas lá dentro. A primeira proposta, já que a cadeia de proteína ela representa 26% hoje, a gente quer chegar a 30%, a primeira proposta que a gente está querendo fazer é que os recursos da Apex, que é a agência de promoção à exportação, ao fomento lá fora, garanta que tenha pelo menos 30% do orçamento dela seja gasto com uma campanha para isso. Uma campanha que mostra a qualidade do nosso produto, a competitividade, o preço barato, e que a gente possa até fazer uma campanha mostrando que a gente quer combater a inflação no mundo, consumindo carne brasileira, barata, saudável e sustentável. Outra coisa que a gente está querendo também é que os debates de hoje
Vou dar exemplo. O Japão, eu te dei um exemplo. Vou te dar um outro exemplo para você, é o seguinte. A Colômbia, tá certo, quer exportar café para o Brasil. Não pode. E o Brasil quer exportar carne para a Europa, ou para a Colômbia. Tá certo? E não pode. Por quê? Então, por que não pode fechar um acordo? Vamos abrir os dois mercados? É uma decisão política e não pode ser um setor só que vai ter que decidir. Vamos fazer conta? Então, quer dizer, nós estamos querendo colocar um projeto de lei que, quando tiver essas situações, ela seja decidida não dentro do Ministério, tá certo? Mas dentro de um debate da política que a gente possa fazer dentro do Congresso, transparente, que a sociedade saiba os detalhes dessa negociação. Então, a gente está querendo colocar em projetos de lei toda essa parametrização de um debate claro, lembrando que o Brasil é um país positivista, vale o que está escrito, tem que cumprir o que vale escrito. Então, a ideia da gente é colocar isso e a frente parlamentar assumir esse debate e o protagonismo para que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, uma integração entre os ministérios, né, João? Para que a gente possa ter uma definição de políticas que um setor ou um ministério articule com o outro para que a gente possa alavancar esse processo de produção de proteínas, é isso? Porque é o seguinte, olha só, isso é muito importante, Donizete. Olhar que o Brasil hoje, ele não é mais segmento isolado. Esse é um exemplo que a gente tem que ter a cadeia como um todo. Olha só, eu vou ter que ter o Ministério da Agricultura, eu tenho que ter o Ministério da Indústria e Comércio, eu tenho que ter o Ministério da Fazenda, eu tenho que ter o Ministério das Minas e Energia, eu tenho que ter o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Meio Ambiente dentro disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque é o seguinte, esta é uma cadeia. E a gente tem que integrar e discutir isso. Desenvolvimento agrário também. O desenvolvimento agrário, que é fundamental. O desenvolvimento agrário, esse pode ser um dos mais... Eu não falei disso, mas isso pode ser um dos mais beneficiados. Porque é o seguinte, a política brasileira hoje, que é de sucesso, é o do selo social. Hoje, toda a produção de biodiesel, ela tem uma emissão do selo social que beneficia o pequeno produtor e que cria condições de dar assistência técnica, de melhorar a qualidade, a produtividade com assistência técnica. Então, também tem que estar incluído dentro disso. Muito bem. Estive conversando aqui com o João Henrique Rummel, que é um profundo conhecedor desse complexo de produção de proteínas, produção de biocombustíveis no Brasil e também conhece tudo sobre legislação, né? Já trabalhou no Ministério da Agricultura, hoje coordena a frente parlamentar do biodiesel e também o IBRESBio, que é o instituto que trata dessas questões envolvendo a produção de biocombustíveis. Então, nós convidamos vocês, todos que estão nos assistindo aqui, para o dia 21, no auditório da CNA, aqui em Brasília, a partir das 9 horas da manhã, esse importante seminário para discutir a produção de proteínas do Brasil. Não deixe de prestigiar. Continue conosco aqui sempre no canal AgroMais e este é o programa Energia Agro. Até a próxima semana.